Todo domingo, a cidade desperta e há um grupo de pessoas que escolhe começar o dia da melhor forma possível. Elas se reúnem para aprender, crescer e serem transformadas pela palavra. Essa é a Escola Bíblica Dominical, um tempo de estudo, comunhão e fé. Aqui, cada versículo ganha vida, cada lição molda o caráter e cada encontro renova a alma. Para quem não quer perder nada, nasceu a EBD Vox, a Escola Bíblica Online. Conteúdo acessível, dinâmico e cheio de propósito, para te acompanhar onde você estiver. Mas nada substitui o calor da presença, o olhar, a troca, a comunhão. Por isso, te esperamos também nas aulas presenciais, aos domingos na matriz e em dias alternativos nas congregações. Aprender é mais do que acumular conhecimento, é viver a palavra, todo dia, em todo lugar. Vox, ouça, viva, transforme. Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Vox. Que alegria poder comunicar com você. Mais uma semana, nós estamos aqui dando prosseguimento no estudo desse trimestre das lições bíblicas da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da nossa tradicional Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre, como é do conhecimento daqueles que já estão nos acompanhando aqui desde o início de janeiro, sobre a Santíssima Trindade, a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas Escrituras e como a teologia organizou esta doutrina de forma que nós pudéssemos compreendê-la, ainda que dentro das nossas limitações, por se tratar de um mistério de Deus que transcende o nosso entendimento, mas naquilo que nos é possível conceber pela fé que as Escrituras nos revelam sobre esse grande mistério. Nós temos a alegria de estar mais uma semana chegando até você, onde você estiver, na sua casa ou em qualquer lugar em que esteja nos assistindo. O nosso desejo é que Deus possa abençoar a tua vida com a ministração destes ensinos, que você seja edificado, sua fé fortalecida e o nome do Senhor glorificado. Nós queremos pedir a você que compartilhe este estudo, este vídeo, para que outros irmãos possam também ser alcançados e igualmente abençoados pelo Senhor. Nós hoje estamos na lição 7 desse trimestre, onde falaremos sobre a obra do Filho. Lembrando aos irmãos que estamos em uma parte do trimestre estudando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que dentro do estudo da doutrina da Trindade, nós chamamos de a segunda pessoa da Trindade Divina. Segunda puramente pela sequência da revelação, não por uma ordem de prioridade, porque sabemos que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são um único Deus revelado e manifesto em três pessoas distintas, mas participantes da mesma divindade. Veja que não é tão simples, por isso que precisamos da fé para conceber esta doutrina bíblica. Muito bem, o texto áureo desta lição é o texto que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, especialmente o versículo 9, onde está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Está falando sobre a realidade da exaltação do Senhor Jesus Cristo depois da sua obra nesta terra. E é sobre isso que nós vamos falar nesta lição. A verdade prática nos afirma que a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda a adoração e obediência. Veja que a partir da manifestação e da revelação do Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas, nós precisamos necessariamente nos render diante dele em adoração e em obediência. Em obediência
em adoração. 2 atitudes voluntárias do coração que devem caminhar simultaneamente. De nada vale nós simplesmente adorarmos se não obedecermos. E o mesmo, obedecer sem adorar, se torna um mero formalismo religioso. Não é isso que Deus espera para os filhos do Senhor. É que nós possamos verdadeiramente caminhar em adoração e em obediência, reconhecendo a divindade, a grandeza, a soberania e a majestade do Senhor Jesus Cristo. Se você assistiu à aula da semana passada, você deve lembrar que nós já falamos aqui de uma forma até enfática, não é? Que Jesus é superior, Jesus é supremo, Jesus é Deus e nós precisamos exaltar e adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de receber a nossa adoração. Veja que quando nós estamos nos referindo a isso, nós já começamos a entrar na lição, na estrutura da lição desta semana, onde nós falaremos sobre a obra do Senhor Jesus. Qual é o objetivo de o Senhor Jesus se manifestar nesta terra? E nós temos preciosidades aqui, que obviamente para que nós aprofundemos os tópicos e subtópicos que estão aqui, precisaríamos de muito tempo, porque aqui está a manifestação, não é, da humilhação do Senhor Jesus. Nós vamos caminhar por isso, a realidade da redenção, que é uma doutrina bíblica com muita profundidade, não é, ao longo das Escrituras, que para nós detalharmos também seria necessário muito tempo, e também a exaltação do Senhor Jesus. Então, são preciosidades que nós temos nesta lição, em que nós queremos de alguma forma passar por elas para que os irmãos compreendam então a obra do Senhor Jesus Cristo. Veja que nós estamos desde o início do trimestre falando sobre um único Deus que se revela através de 3 pessoas distintas, e essas 3 pessoas que compõem a Trindade Divina, elas têm funções, elas têm obras, propósitos, ações que lhes são peculiares, não é, ao longo da história e na vida de cada um de nós. Por isso que vamos falar sobre a obra específica do Senhor Jesus, obviamente a relação desta obra, destas obras com as demais pessoas da Trindade Divina. Então a nossa lição, ela se resume basicamente, não é, em 3 dimensões: a humilhação do Senhor Jesus, a redenção do Senhor Jesus e a exaltação do Senhor Jesus. Obviamente, redenção que ele efetua, não é, em relação a nós e a nossa salvação. Quando nós falamos sobre a humilhação, o texto de Paulo aos Filipenses, do qual se extrai o textuário desta lição, é um texto bastante conhecido da igreja e que resume de forma muito clara esta atitude, este comportamento, e que Paulo se refere inclusive como sendo primariamente um sentimento. Por isso que ele escreve à igreja dos Filipenses dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, ou seja, se despiu da sua glória, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esta sequência de ações nos manifesta algo que nós estamos estudando já nas últimas lições. Primeiro, Jesus é Deus. Então, aqui existe uma discussão muito ampla sobre esta expressão sendo em forma de Deus, mas nós temos clareza à luz da Bíblia Sagrada como um todo, e não podemos estudar a Bíblia a partir de um texto isolado. Nós, quando entendemos a narrativa completa do texto bíblico, está claro para nós a divindade do Senhor Jesus, como já exploramos e enfatizamos aqui nas lições passadas. E esta é uma revelação, mais uma vez, da sua divindade, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo igual a Deus,
sendo participante da natureza divina, coexistindo com o Pai, ele não teve a usurpação de ser, permanecer como Deus. Ele esteve disposto a abrir mão desta glória, e assim o fez. Isto fala sobre a atitude do Senhor Jesus em se humilhar. Humilhar-se aqui é despir-se da sua glória e abrir mão desta glória para se fazer homem. Então imagine a narrativa do nascimento virginal, a concepção do Senhor Jesus, o Deus encarnado, como estudamos na aula passada, o Verbo que se fez carne. Ele desce da glória e ele vem para a terra como um homem, como qualquer um de nós. Esta é uma manifestação prática da humilhação do Senhor Jesus Cristo. Veja que nós temos aqui uma realidade muito clara de que o Senhor Jesus não tratou a humildade como um mero sentimento. O que começou como um sentimento se transformou numa ação prática. E, obviamente, nós já podemos extrair daqui uma lição prática para a nossa própria vida. Porque a recomendação do texto bíblico é que este mesmo sentimento deve estar em nós. E se nós temos o sentimento, é natural que nós desenvolvamos o comportamento. É impossível que alguém nutra o sentimento de humilhação, de humildade que o Senhor Jesus nutriu e ele não se transforme numa ação prática que revele este sentimento como Jesus o fez. Então, a humilhação do Senhor Jesus começa como um sentimento, se transforma num comportamento. Ele desce, ele vem, ele se faz homem, ele se coloca como servo. E aqui nós temos algumas informações que precisam da nossa atenção. Primeiro, nós já falamos, ele esvaziou-se da sua glória. Ele se despiu da sua glória. E isto não fala sobre Jesus deixar de ser Deus. Não. Nós já falamos sobre isso nesse trimestre. Jesus, quando esteve nesta terra, e a partir de então foi 100% homem e 100% Deus. Ele não abriu mão da sua divindade. Quando o texto diz que ele esvaziou-se da sua glória, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, o texto está falando que ele abriu mão dos seus privilégios da divindade. Ele abriu mão dos seus direitos da divindade. Ele abriu mão da glória da divindade para se fazer servo, para se fazer semelhante aos homens, mas não deixou de ser Deus. Então, o esvaziar-se da sua glória é uma primeira manifestação prática da sua humilhação. Não só isso, o texto vai nos dizer que ele assumiu a forma de servo. Veja que isso não é só uma ideia teórica que nós encontramos num texto de Paulo. Isso é uma realidade prática que nós testemunhamos através dos evangelhos. Jesus como servo. Jesus nunca agiu como sendo maior que os demais. Jesus nunca assumiu uma postura de se colocar acima dos outros. Jesus nunca atribuiu o valor de se sentir mais importante que alguém. Pelo contrário, Jesus pregou com palavras e ensinou com ações práticas que o maior no reino de Deus deve ser o menor. Nós vamos ver isso quando Jesus olha para os seus discípulos, pega uma bacia, uma toalha e lava os seus pés. E ele diz: eu estou fazendo isso para lhes dar o exemplo. Quando os discípulos vão dialogando entre si no caminho, perguntando quem é o maior entre eles, Jesus os confronta com a realidade de que para ser o maior, precisa se tornar como uma criança. Nós precisamos olhar para este ensino e exemplo do Senhor Jesus Cristo com uma lição para a nossa própria vida. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência da nossa natureza caída de atribuir valor
a nós e aos outros a partir de questões externas, a partir de posições, a partir de status, títulos, posses e bens. E nós entendemos muitas vezes, usando até mesmo o ministério como um argumento para dizer que se eu estou numa posição, eu não posso me ocupar com atividades que talvez sejam consideradas de uma posição inferior. No reino de Deus não existe isso. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, nós somos estimulados, lembrados, ensinados que nós precisamos descer cada vez mais, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, com o exemplo do Senhor Jesus que desceu, que abriu mão da sua glória. Talvez nós vamos caminhar por alguns textos da Bíblia Sagrada e nós vamos nos deparar com os apóstolos dizendo: não é bom que nós sirvamos as mesas. E alguém pode usar isto como argumento para dizer que determinada posição me coloca no lugar de não fazer determinadas atividades. O que eles estão dizendo ali é à luz de um outro princípio. Não é bom que deixemos a palavra e a oração para servir as mesas. Se nós podemos equilibrar isto, é bom ter alguém que faça. Não significa que eu sou melhor do que alguém que faz isso. Não significa que eu não posso fazer isso. Então, esta ideia equivocada que temos muitas vezes de que nós estamos em uma posição diferente não tem respaldo bíblico, muito menos do exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Ainda ecoa nos nossos dias as palavras dele dizendo: eu lhes dou o exemplo para que vocês façam isso também. Pega a toalha, lava os pés dos teus irmãos. Isto é louvável no reino de Deus. Então Jesus assume a forma de servo. Isso tem a ver com a sua humilhação. E ele também entrega a sua vida para uma morte completamente humilhante. O texto diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz era um instrumento de vergonha, era uma morte vexatória, e foi essa morte que Jesus morreu, culminando na sua suprema humilhação. Agora, o mais lindo do texto bíblico é que o Senhor Jesus Cristo disse que a vida dele ninguém tomava, ele mesmo dava voluntariamente. Ou seja, Jesus está fazendo tudo isso de forma voluntária. Ele está entregando a si mesmo em sacrifício, de forma autônoma, voluntária, independente, para que Deus cumpra uma obra através desta humilhação. É neste processo de humilhação que nós encontramos a sua obra redentora. Veja que este é o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a ação redentora do Senhor Jesus Cristo, que se dá exatamente neste processo dele descer à terra, dele passar por este momento aqui e viver esta morte humilhante, ao mesmo tempo salvífica, para que nós pudéssemos receber a nossa redenção, a salvação da nossa alma. Então Jesus é aquele que nos representa diante de Deus com tudo isso. E este é talvez o ponto mais marcante da redenção. Jesus nos representando diante de Deus. O texto da leitura bíblica em classe desta semana traz luz ao que foi escrito aos Hebreus no capítulo 9, e no versículo 24 nós lemos que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Ora, o que o escritor aos Hebreus está falando nesta porção do texto? Ele está fazendo, ao longo de todo o capítulo 9, um paralelo com o tipo do sacrifício de Jesus que nós encontramos no Antigo Testamento.
nós vamos ver a narrativa do escritor aos Hebreus mostrando que o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano diante da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no lugar santo dos santos, dentro do tabernáculo, dentro do templo, para representar o povo diante do Senhor e fazer a aspersão do sacrifício, isto é, o derramamento do sangue, para que a ira de Deus fosse aplacada por um momento diante dos pecados do povo. No entanto, tudo isso era só uma sombra, tudo isso era apenas um tipo do que viria a acontecer de forma plena através do Senhor Jesus Cristo. Então os paralelos são muito claros e até empolgantes quando nós lemos. Nós vamos ver que o sangue de touros, de bodes, de cordeiros, que o texto fala na carta aos Hebreus, ele era temporário, ele era imperfeito. Deus vai manifestar tudo isso de forma a mostrar a necessidade de um sacrifício perfeito. O sumo sacerdote entrava diante da arca que representava Deus, dentro do tabernáculo. Agora Jesus, de uma vez por todas, de forma completa, perfeita e eterna, vai entrar no céu, não mais no tabernáculo. É isso que diz o verso que nós lemos. E ele não vai diante de uma representação de Deus, ele vai diante do próprio Deus, por nós, no nosso lugar, para oferecer um sacrifício, o próprio sacrifício da sua vida em nosso resgate. Agora veja, irmãos, que esta morte do Senhor Jesus, ela é substitutiva e ela é o ponto central da nossa redenção. É quando Jesus nos representa neste lugar de condenação. Ora, eu quero poder, com os irmãos, caminhar em alguns textos aqui para lhe mostrar esta narrativa do que nós estamos tratando e a nossa lição apresento para que os irmãos compreendam. Nós vamos encontrar Provérbios 17:15, um texto que é chave para o entendimento da redenção. Veja que diz que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Ora, se justificar um ímpio é algo abominável ao Senhor, logo o Senhor não justifica ímpio. Este é o pressuposto da antiga aliança. O Senhor não justifica o ímpio. Inclusive, quem faz isso para ele é abominável. Só que tem um porém, quando o poeta, o sábio, está escrevendo este provérbio, ele faz um paralelo. Um ímpio que não pode ser justificado e um justo que não pode ser condenado, porque seria uma inversão de valores que é abominável para o Senhor. No entanto, a pergunta é: quem é justo? Quem é justo? Paulo vai escrever aos Romanos depois, dizendo que todos pecaram, Romanos 13:23, e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos estão encerrados debaixo do pecado. Logo, todos são ímpios. Não há justo. Se não há justo e todos são ímpios, e o texto de Provérbios diz que o ímpio não pode ser justificado, onde está a nossa salvação? E aí nós vamos caminhar para mais um texto que é também do escritor aos Hebreus, também no capítulo 9, agora no verso 22, onde ele diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, para que um ímpio seja justificado, é necessário que um sangue seja derramado. Durante toda a antiga aliança, Deus instituiu, a partir de Moisés, na lei, um processo de derramamento de sangue. Mas nós vamos ver isso antes da lei, quando o próprio Senhor, lá no Éden, para cobrir Adão e Eva, a partir do seu pecado, sacrificou um animal. Nós vamos ver ali a primeira manifestação do sangue como necessidade para a remissão. Isto veio de forma temporária, provisória, imperfeita até o Senhor Jesus. E depois nós encontramos o texto de Hebreus, também no capítulo 9,
agora dos versos 11 ao 15, dizendo que o sangue de Jesus foi a resposta. Muito mais precioso que o sangue de bodes e touros, o sangue de Jesus é suficiente para nos resgatar, pagar o preço da nossa redenção. E aqui nós temos o entendimento desta narrativa. O ímpio não pode ser justificado diante de Deus. Todos são ímpios e para ter justificação precisa de sangue derramado. E o sangue de bodes, de touros, de cordeiros não é perfeito, não é suficiente, não é o bastante, precisa repetir todos os anos. Então há um sangue perfeito de um homem que não pecou, que veio a esta terra, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, e este sangue paga o preço da nossa redenção. E quando este sangue é apresentado diante de Deus no céu, então a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga, e o preço que Deus exige foi satisfeito, e agora nós podemos ser justificados em Jesus. Talvez você vai dizer, eu não estava no Éden, por que o pecado vem sobre mim? Porque todos nós somos representados por Adão. Mas da mesma forma nós não estávamos no Calvário, mas podemos ser redimidos pelo sangue de Jesus, porque nós fomos representados por ele naquela cruz. É neste sentido que a morte de Jesus, ela é substitutiva. Ele assumiu o nosso lugar, ele sofreu a nossa condenação, ele morreu a nossa morte. A ira de Deus foi aplacada de uma vez por todas. Os pecados que antes eram apenas perdoados, agora foram arrancados. Por isso que João Batista olhou para ele e disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros que foram imolados na antiga aliança não puderam tirar este pecado. O sangue deles era temporário e todos os anos o sumo sacerdote tinha que voltar com uma nova remessa de sangue. Agora não. De uma vez por todas, Jesus fez um único sacrifício perfeito e eterno. E o sangue dele não apenas perdoa, mas tira os nossos pecados. Isto é a obra redentora do Senhor Jesus. Redenção é uma obra exclusiva de Cristo, de forma que a nossa salvação não se dá pelos nossos méritos, pelas nossas obras, pelos nossos feitos. A salvação é exclusivamente pela fé em Jesus. Isto é maravilhoso. Isto é motivo de nós darmos glória a Deus todos os dias, porque fomos alcançados por esta tão grande salvação. Agora, diante de tudo isso que nós estamos falando e estudando nesse trimestre, a pergunta que eu lhe faço é uma só. Você ainda está esperando o melhor de Deus na sua vida? Há pessoas que dizem, o melhor de Deus está vindo, o melhor de Deus vai chegar. Irmãos, não acredite nisso. Deus pode ter coisa muito boa para te dar ainda nesta vida, mas o melhor ele já nos deu, que foi o Senhor Jesus Cristo, que se entregou no nosso lugar, que nos resgatou de uma condição vil, condenados ao inferno. Ele nos deu direito à vida eterna pela sua morte redentora, pelo seu sacrifício. Ele se colocou lá no nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso resgate. De sorte que este é o melhor que nós podemos receber de Deus. Nada que ele nos dê nesta vida pode ser melhor do que Jesus e a salvação que ele nos oferta. Glória a Deus por esta palavra. E uma vez que nós entendemos a obra redentora do Senhor Jesus, e obviamente aqui de forma muito sumária, nós passamos para a sua exaltação. Nós vamos encontrar o texto aos Filipenses continuar dizendo que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho dos que estão em cima no céu e embaixo na terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que o Cristo que morreu e venceu na cruz está vivo e assentado à destra do trono de Deus.
Esta é mais uma notícia gloriosa, pela qual nós devemos dar glória a Deus. O Senhor Jesus venceu e está sentado à destra do trono de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 13, escreveu dizendo: o qual, o Senhor Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus está sentado à destra do trono do Pai, porque ele venceu e foi exaltado. E a manifestação desta exaltação se dá na excelência e no poder do seu nome. Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. No livro de Atos, do capítulo 4, nós encontramos a Bíblia dizendo que em nenhum outro nome há salvação, somente no nome de Jesus. Este nome sobreexcelente, este nome maior que todo nome, este nome acima de tudo. E veja que o nome de Jesus, e a nossa lição vai falar sobre isso, não é apenas um símbolo, mas uma fonte real de autoridade espiritual que está à disposição da igreja. Quando nós lemos o próprio Senhor Jesus nos entregando a grande comissão, e Marcos registra isso de forma magistral, no capítulo 16 do seu livro, nos versículos 15, 16, 17, 18, nós encontramos essa narrativa, mas especialmente no 17 e 18, o Senhor Jesus diz assim: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isto é uma outorga de poder, de autoridade que está sobre nós através do nome de Jesus. Não é só um símbolo que nós falamos aleatoriamente e muitas vezes alguém até brinca usando o nome de Jesus. Nós estamos falando de uma autoridade espiritual da qual os filhos de Deus estão imbuídos, outorgados, revestidos do poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus os demônios saem. Em nome de Jesus os enfermos são curados. Enquanto você ouve esta lição, e nós proclamamos aqui o nome de Jesus, talvez você esteja enfermo na sua casa, Jesus pode te curar agora pelo poder do nome dele. Os demônios podem sair agora pelo poder do nome dele. Em nome de Jesus, milagres acontecem. Ora, lembre-se de Pedro e João subindo a hora nona para a oração no templo, e aquele mendigo assentado à porta formosa pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz: não tenho prata e não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho: o poder do nome de Jesus. A outorga de autoridade pelo nome de Jesus. E tomando pela mão, disse: em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. E ele se levantou, e os seus tornozelos foram firmados, e ele entrou no templo pulando, saltando e dando glória a Deus, porque no nome de Jesus milagres acontecem. E o mais lindo, o mais soberano desta palavra poderosa de Deus é que alguém pode olhar para tudo isso e dizer: não creio em Jesus. Alguém pode olhar para tudo isso e dizer: Jesus foi apenas um profeta, Jesus foi apenas um homem, Jesus não era Deus. E tudo mais que nós ouvimos em tantos lugares, seitas, religiões e pessoas, não é, que têm esse tipo de pensamento. Não tem problema. Não tem problema, porque chegará o dia, diz o texto, que todo joelho se dobrará. Não vai ter ninguém que vai conseguir ficar de fora diante do nome de Jesus. Todo joelho terá que se dobrar. Grandes e pequenos, ricos e pobres, altos e baixos, pessoas de toda tribo, nação, povo, terá que se dobrar diante de Jesus, do poder excelente do seu nome.
e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este dia vai chegar. A igreja aguarda este dia, porque o Jesus que sofreu em humilhação, que desceu até esta terra se despindo dos direitos da sua divindade, que passou por uma obra e efetuou uma obra redentora na nossa vida, foi exaltado. E ele há de voltar para buscar a sua igreja. E não só para isso, para reinar, e a igreja com ele nesta terra. Neste dia, todos terão que se dobrar diante dele. A conclusão da nossa lição diz que a obra do Filho é completa, suficiente, gloriosa. O que Jesus fez não precisa de complemento, irmão. O que Jesus fez está feito de uma vez por todas, de sorte que nada que eu faça pode complementar a obra de Jesus. Não há necessidade de nenhum complemento. Você vai encontrar pessoas muitas vezes dizendo que você precisa fazer A, B ou C para que você receba a bênção do Senhor, para que você receba a salvação da sua alma. Nada disso é verdade. A obra de Jesus é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação, tudo é pleno. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com esta verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com o seu sangue. Que lição tão preciosa nós temos a oportunidade de meditar nesta semana. Participe das aulas presenciais, lembre-se, tudo isso precisa se tornar uma realidade prática na sua vida e ter efeito no seu dia a dia como um verdadeiro filho de Deus. Nosso desejo e oração é para que Deus te abençoe e nós nos encontramos na próxima semana.